Jackson, o governo Lula completou um ano. E tem que avisar ele, né? Eu queria que você fizesse uma análise, né, do que você acha de positivo e o que você acha de negativo nesse um ano de governo Lula, né, que na minha opinião, algumas coisas me frustraram, mas você que é o entrevistado aqui, eu quero te ouvir primeiro, depois eu faço meus comentários. Me frustrar não me frustrou. Primeiro porque a gente sabia, né, a gente que vive na política sabia que o Lula não queria essa missão novamente. Isso era muito claro, a gente viveu isso no episódio da Dilma. A Dilma, candidata à reeleição, o mundo político inteiro pediu para que ele fosse candidato. Ele, inclusive, contrariou a Marta Suplicy, ficou muito chateada. É só pegar aí na imprensa, você vai ver. Todo mundo queria que ele voltasse. Ele não queria isso. Então, a primeira coisa, você tem um presidente hoje que está na presidência da República, sinceramente, contrariado. Ele só foi pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Ele sai da prisão para ser candidato a presidente para derrotar o Jair Bolsonaro. Então, já começa por aí que o governo dele não é um governo de alguém que tenha energia, tenha vontade de fazer. Segundo, ele trouxe da cadeia, do período que ele teve preso, alguns aspectos de personalidade que ele não tinha antes. O Lula, ao contrário do que parece hoje, ser um sujeito radical, ele era um cara conciliador, cara. Quem conviveu com o Lula, eu nunca votei no PT nem no Lula, mas você não pode negar que é um sujeito que era conciliador, desde o sindicato. O sujeito veio do sindicato, ele enfrentou uma greve, ele conciliou aquela greve, ele resolveu o problema, ele criou um partido, ele levou muito tempo, chegou à presidência da República, ele conseguiu construir um governo inteiro de conciliação, ele quase perdeu o mandato, no primeiro mandato, por conta das acusações de corrupção, ele se livrou de quem tinha que se livrar e foi para o segundo mandato, ganhou a eleição muito bem avaliado, o segundo mandato dele. Quer dizer, o sujeito não é um qualquer um. Segundo, não foi com esse ar de ódio que ele transmite hoje. Ele hoje transmite para a população o sujeito que está nababescamente vivendo. Eu acho que isso tem muito a ver com a esposa, essa visão da orgia. E um sujeito extremamente radical e mal com o mundo. Então, isso transmitiu para o governo. É um governo inchado, sem nenhuma proposta concreta e que não consegue andar. Esse ponto específico que você tocou é um ponto que me surpreendeu negativamente, porque foi como você disse, nosso papel aqui é fazer avaliação, né? Não é de torcida. Isso. O Lula, ele sempre teve esse aspecto conciliador. Ele ganhou a eleição e conseguiu, digo mais, ele conseguiu digamos assim, se reabilitar e voltar à vida política muito por conta do temperamento e da personalidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Que brigava por qualquer coisa, fazia umas patuscadas inacreditáveis, né, em momentos que não tinha necessidade de brigar. Enfim, isso foi trazendo uma imagem de uma pessoa irracível e trouxeram um Lula que tinha digamos assim, tanto é que o lema dele é que esse é o governo do amor, do entendimento, da democracia, né? Isso é o que ele vendeu na campanha. E eu imaginei que a hora que o Lula assumisse, ele ia fazer um governo dentro desse espírito. Olha, gente, eu estou com 78 anos de idade, tem mais necessidade, vamos parar com a briga, vamos fazer uma agenda mínima para o país. Daqui a 4 anos, eu não sou candidato mais a nada, vocês vão brigar aí à vontade para ver quem é candidato, quem não é, mas vamos dar uma arrumada no Brasil, vamos dar uma zerada no jogo aqui, né? Esquece, Bolsonaro, fica quieto, eu não vou te encher o saco, não vou te perseguir, vamos cuidar aqui, nos próximos 2 anos, vamos arrumar o Brasil, depois cada um enfrenta cada um vai fazer o que quiser da vida. E, de fato, ele só alimentou, ele está conseguindo criar uma imagem de uma pessoa mais brigona e mais arrumadora de confusão do que foi o Bolsonaro. Óbvio que a grande mídia, por conta dessas fartas verbas, acaba não vocalizando tanto quanto vocalizava o Bolsonaro, mas é uma quantidade de briga também desnecessária. Você vê essa questão de Israel,
Para que ele vai meter o bedelho nesse assunto? O Brasil não tem... Não é dele, cara. Não, e o Brasil não tem nenhuma relação mais, digamos assim, mais forte, seja comercial ou até propriamente institucional com Israel, nem com a faixa de Gaza. Se a gente pegar o que a gente exporta ou importa de Israel da faixa de Gaza, é um negócio ínfimo, né? Perto das relações que a gente tem com a União Europeia, com a Argentina, com os Estados Unidos, por aí vai. Para que ele vai se meter numa confusão dessa? Mas isso não é o Lula, cara. Eu estou te dizendo para você viveu isso. Lula é o cara do Obama. Esse Lula que está aí não é o Lula do passado. Não é mesmo. Esse Lula é um Lula rancoroso, é um Lula que não tem mais paciência com a política, ele não tem nenhuma paciência. Você vê que ele não tem paciência para conversar mais, tá certo? E as línguas maldosas já dizem que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Sim. Então, se você pegar o que foi a primeira esposa dele, foi a primeira dama dos dois governos, e pega a Janja agora, você pode até entender esse movimento, né? Esse movimento irracível dele, essa loucura total. E isso está levando o governo. É isso que está levando o governo. E eu imagino, não estou vivendo lá, mas eu imagino que esse governo seja um governo que passa o tempo todo querendo agradar o Lula. E eles ficam se matando por conta disso. E eu tenho a coragem, Rodrigo, de dizer que o grande mal do Brasil, lamentavelmente, foi a eleição do Bolsonaro. Lamentavelmente. Votei nele nas duas eleições. Mas acho que foi o grande mal, porque enquanto ele existir aí, com a figura dele, o Brasil vai continuar vivendo essa loucura total que está vivendo aí, que está levando o governo, levando as pessoas, levando tudo. Um sujeito que teve uma oportunidade de ouro, que chegou a presidente da República, ele tinha capacidade de conciliar se quisesse, ele se elegeu com a maior bancada que um presidente poderia levar para dentro do Congresso. Então, naquele momento, era hora de sentar e dizer o seguinte, gente, e tinha gente lá que virava cambalhota para ele, tá certo? A Joyce Hasselman, aqui, os outros caras todos malucos que ele elegeu, se ele desse um estalo, os caras viravam cambalhota. No entanto, ele brigou com todo mundo. Brigou com o partido, brigou com os deputados, brigou com os senadores, brigou com os ministros. Na época da pandemia, fez um inferno na vida de todo mundo. Tem uma liderança grande no Brasil, você sabe que tem. Ele leva as pessoas para a rua. Não, e o Lula, com essa coisa, vai alimentando essa liderança, né? Porque também... eu não estou aqui, eu não sou promotor de justiça, nem sou juiz para julgar ninguém, nem promotor para acusar. Mas o fato é que você vai pegando... Vamos voltar àquela a sua análise perfeita. Imagem e processo judicial. Aí o cidadão comum está na frente ali da televisão, aí vê assim, Bolsonaro vai depor na PF porque importunou uma baleia. Bolsonaro vai depor na PF porque falsificou um cartão de vacinação. Bolsonaro vai depor na PF porque não sei o que lá. E aí, daqui a pouco entra a notícia. O Supremo Tribunal Federal anistiou 12 bilhões de multa da JF. Aí o cidadão comum olha aquilo e fala, cara, isso é uma brincadeira. Brincadeira. Quer dizer, vamos prender um cara porque o cara importunou a baleia, falsificou um cartão de vacina. É uma piada, né? Tava querendo dar um golpe, mas não deu. E aí, por outro lado, o cara que estava envolvido em corrupção, a multa é perdoada, o outro é liberado. Então, assim, você vai vitimizando o sujeito, mesmo que ele seja culpado de alguma coisa, da forma que estão conduzindo esse processo, foi o que você disse, só aumenta o divisionismo no país e essa polarização. O cara não sabe o que é ser presidente. Aí eu volto a dizer, tanto um quanto o outro. Bolsonaro não soube ser presidente, não soube mesmo. Ele subestimou os adversários enquanto pôde. Ele acreditou que o melhor adversário dele era o Lula. Ele não fez nenhum movimento quando o Lula foi solto, ele não fez nenhum movimento quando o Lula se tornou inelegível, porque ele queria a disputa com o Lula. Ele achou que era a única maneira dele ganhar a eleição. Ele não tomou nenhuma providência com relação ao Supremo nas duas oportunidades que ele teve, de indicação que ele fez. Era um momento de colocar no Supremo alguém que desse a ele algumas garantias, isso é minimamente possível na política. Ele não fez nada disso. Ele hoje está pagando um preço alto. Mas o que eu esperava do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele assumiu? Uma conciliação. Cheguei aqui, o pau comeu, Lula está preso, Lula é um problema da justiça, não é problema meu. Eles que se resolvam, eu vou governar o Brasil com todos os brasileiros. Não fez. O que eu esperava do Lula?
na política. Gente, Jair Bolsonaro é um problema agora para a Justiça e para a Polícia Federal, não é problema meu. Vamos governar o Brasil, vamos sair disso. Vamos conduzir. Não, eles se alimentam. Os dois, eles ficam se alimentando e o Brasil perdido. E existe uma população enorme assistindo às coisas mais absurdas vindas da Justiça. Porque a Justiça começou a tomar decisões que são completamente alucinantes. O cidadão comum não entende, que é isso que você mostra. Não, e legislar. Não vou dizer se é certo ou errado, mas aonde a Justiça tem que definir se pode ou não pode o aborto